Pai do Senhor. Hoje eu vou ler uma palavra da Bíblia hoje aqui embaixo dessa fruteira. Pé de maracujá. Então, gente, hoje eu vou ler uma palavra, né? No livro de São Mateus, capítulo 13, onde Jesus diz uma boa palavra, um bom ensinamento para todos nós, né? Que segue a Cristo. Um ensinamento original da palavra do Senhor. Vamos ver o que diz este capítulo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia e estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vendo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E cercando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, isso aqui é uma leitura, é uma parábola que o Senhor Jesus ensinava, né, os seus discípulos. Quando ele estavam com os seus discípulos, né, ele ensinava os seus discípulos por parábolas. Ele dizia um mistério para os discípulos, né, decifrar os mistérios e comentar, estudar e ensinar os outros que não entendiam, né? Por exemplo, falando da semente que caiu do caminho e vieram os passarinhos e comeram. Porque elas caíram, né, à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Mas comeram porque não caiu onde tinha terra, para que a terra o cobrisse, né? Com o vento, ou com a chuva, ou mesmo com o nascimento de outra planta. Então os passarinhos vieram e comeram. Essas são comparadas, tipo, aquelas pessoas que vão lá na casa do Senhor só para olhar o tempo e passar o tempo. E logo elas saem, né? E vão comer outras doutrinas do mundo e não a de Cristo. E outra parte que caiu em pedregais, que não havia bastante terra, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Nasceu porque nasceu rápido, né? Muito rápido nasceu, mas cresceu, mas não deu fruto, porque caiu em um local que também não tinha terra profunda. Quer dizer, esta pessoa é comparado com uma pessoa que vai para a casa do Senhor também, né?
vai, fica ali por alguns dias e logo ela se retira. Ela não fica ali plantada para crescer e dar frutos, né? E aprender e ensinar a outros. Mas vindo o sol queimou-se, né? Porque não tinha raiz. Então, ela se inquietou, né? Na casa do Senhor e acabou saindo. É como se fosse uma planta que nasceu no sol lá, né? Que foi queimada. Secou e depois foi queimada. Porque ela deixou de existir. É como a pessoa que vai frequentando a casa do Senhor. Ele vai indo, vai uma semana, 2 semanas, está presente, né, na casa do Senhor. E logo depois, né, ela se retira, né, e parte para outro lugar, outra casa, né, de bênção do Senhor, ou para outro lugar, e deixa na casa do Senhor, ela passa de deixar existir, passa de existir na casa do Senhor. Só volta a existir quando eu retornar, né? Mas aqui, ó, versículo 7. E outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Essas que cresceram no meio dos espinhos são aquelas pessoas que nasceram e cresceram ali no meio da tribulação, né? Passando por tribulações da vida constantemente, sofrimento, perda, né? Mas o problema do mundo deixou aí sufocar, né? Seus problemas deixaram-se sufocar e ela muitas vezes não procurou a casa do Senhor, né? E foi se sufocando com os problemas da vida e acabou partindo também, né? E foi sem Jesus e sem a palavra, sem o entendimento e a prosperidade, né? E outra, né, que caiu em boa terra, deu fruto. 1 grão por 100, né? E outro por 60 e outro por 30, no versículo 8. Então, esse que caiu em boa terra, ele produziu, né? Cresceu, né? Produziu, né? Quer dizer, a árvore cresceu, deu frutos e deu frutos bons, né? E produziu, né? Diz a palavra que produziu, um produziu a 100, outro a 60 e outro a 30. Esse versículo é aquelas pessoas, né, que nascem na casa do Senhor, elas, a partir do momento que elas entram para a casa do Senhor e são reconhecidas, através delas, né, através dela, da sua boa conduta na casa do Senhor, pelo seu destaque na casa do Senhor, pelo a sua convivência na casa do Senhor, as outras pessoas que estão de fora lhe viram e lhe enxergaram, lhe viram como uma luz. Eles estão na escuridão e eles enxergaram aquela pessoa como uma luz. E foi a procurar, né, aquela pessoa e foram também buscar o reino de Deus, né? E não conseguiram sair da presença do Senhor. Então, é o fruto, aquele deu fruto porque ele conseguiu trazer mais almas para o Senhor, para a casa do Senhor. Ele conseguiu acolher mais almas para a casa do Senhor, né? E aquela que foi acolhida foi também, né, plantada em boas terras, né? Foi semeada boa semente no coração e ela também foi, né, cresceu, né, produzindo, mas também não ao mesmo tempo, mas produzindo também, né, buscando o quê? Salvando almas, também produzindo para o Senhor, pescando almas para o Senhor. Então a casa do Senhor foi enchendo porque foi produzindo, né? Produzindo, né? É como se fosse um trabalhador na seara, plantando arroz, feijão e milho. Um plantou um saco e colheu 5, um plantou 2 sacos de milho e colheu 40, outro plantou 2, colheu 20, e assim por diante. É como o ser humano. Eu vou para a casa do Senhor, da casa do Senhor eu aprendo e vou ensinar outros que estão de fora e vou trazer para a casa do Senhor. Eu também estarei produzindo, né? Estarei produzindo, trazendo almas também para a casa do Senhor e ensinando elas, né, dando boa semente para elas também produzir, né, na casa do Senhor, buscando almas para a casa do Senhor, né? No versículo
verso 9 diz: quem tem ouvido, ouça, né? Porque ele, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu, dizendo: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não lhes serão dados. Por quê? Porque Deus nos deu o entendimento e a sabedoria, né, terrena, né, do mundo. A sabedoria vem de Deus, mas nós vivemos no mundo. Deus nos deu a conhecer todos os mistérios, todos, mas não nos deu o poder, né, de ser dado, né, o reino do céu, né? Primeiramente teremos que nascer de novo, né? Nos converter, aceitar Jesus para poder termos direito, né, no reino. Então é assim, no versículo 12, porque aquele que tem se dará, e o que terá em abundância, né? E terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Então aquele que tem e dá de bom grado ao seu próximo, também aqui nesse mundo, aquele que tem em abundância, sobrando, o bastante, né? O bastante, o Senhor diz assim, que aquele que tem em abundância, né? Em abundância e multiplica, porque ele dá de coração, ele dá de bom grado, e o Senhor abençoa e multiplica aquilo que ele deu. Se ele deu um, o Senhor faz o que ele tem plantado, multiplicar por 3, por 5, por 10, né? Então Deus dá em abundância para ele, porque Deus abençoa. Agora aquele que, né, que tem pouco, né? Vamos supor, eu tenho só uma vaca, vamos supor que eu tenho só uma vaca, e alguém chega e me pede, né? Não, me dá uma banda dessa vaca, ou um pedaço, disso e aquilo, quando você, né, for comer. Mas promete, mas não dá, né? O que o Senhor faz? Já vê o coração, né, de longe, sonda de longe aqui esse coração, né? E coraçãozinho, né? Bem suvino, diz, sim, darei quando for comer, te darei um pedaço. Mas logo chegando o tempo, ele já começa, né, a pensar, eu não vou dar, porque eu só tenho essa, eu vou pegar só para mim, vou guardar, né, e tal. Sim. Sabe o que acontece? Quando ela tiver o tempo dela colher aquela uma que ela tem, o Senhor vai tirar aquela uma e nem ela não come, nem a outra pessoa come, né? A vaquinha é perdida, né? Fica por perdida, porque ele não foi humilde, né? Então é o que diz aqui, ó, e o que mais aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ele só tinha uma e foi tirado, né? Por quê? Porque ele não retribuiu. Então, mas por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Viu? O Senhor fala por parábola com as pessoas, né? E falava com os seus discípulos também. Porque eles ouvem, né? Eles ouvem, mas não entendem a palavra do Senhor. Não compreende, não entende, eles não digerem, né, a palavra que a pessoa está lhe dizendo. E o que tem olhos vê, né? Sai, Bilu, de perto de mim, meu cachorro, sai daí. Deixa eu ver aqui. Ó, não vê, ó, porque eles vendo não vê. Eles vê as coisas, quer dizer, vê e não vê, são aquelas pessoas que vê, né, mas não crê que está vendo, passa em branco, né, finge que não viu. E o que ouviu e não entendeu é porque ele fingiu que ouviu, mas não ouviu, né, e não compreendeu, porque ele fingiu que ouviu, mas não ouviu, por isso não compreendeu, assim está escrito. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não
percebereis, né? Porque a pessoa finge que está vendo, mas não vê, não observa, não fita os olhos, não observa, não olha. Ele passa o olho, mas rapidamente ele tira, assim, rapidamente. Então ele não fita os olhos para ver, né? Diretamente. E ouvindo e não ouvindo, é aquelas pessoas que começam a ouvir, né? E o distrai e acaba não ouvindo, né? E acaba não compreendendo, né? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não ouvissem para que não ouvejam com os olhos e ouçam com os seus ouvidos, compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Então essas pessoas que ouviram e não entenderam, né? Ouviram, mas não ouviram com o ouvido porque não entenderam. Olharam com os olhos, mas não olharam fitamente para olhar e ver claramente. Por isso não viram, né? A palavra de Deus nos mostra no mesmo versículo que nós temos que olhar, né, bem, fitar os olhos, olhar bem para que nós vejamos. E abrir bem os ouvidos e ouvir para que nós compreendemos, né, e entenderemos, né, as coisas, as palavras, a leitura. E nós se converter, né, de coração. Para que somos, para que nós seja, não é fomos, perdão. É para que nós sejamos curados, está escrito aqui, no versículo 15, no último pedaço do versículo. Compreendendo com o coração, se convertam e eu vos cure. Então, nós temos que olhar, ouvir, compreender, entender, né, de coração, se converter e eles nos curam de toda enfermidade, né, obra milagre, faz maravilhas, né, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os ouvidos, né, os vossos ouvidos porque ouvem, né, bem-aventurados somos nós que olhamos, que ouvimos, né, porque somos bem-aventurados, diz a palavra de Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvem e não ouviram, né? Muitos profetas desejam ver o que nós vemos hoje no nosso mundo, mas não chegaram a ver, nem a testificar, né? Chegaram a ouvir, mas não ouviram. Queriam ouvir, mas não ouviram, porque não deram ouvidos, né? Como nós. Mas nós que demos ouvido, ouvimos. Nós que olhamos, nós vimos e testificamos, né? Da palavra, graças a Deus. Escutai, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, porque foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, viu? Esse versículo 19 aqui é para aquelas pessoas que são pregadas, né, a palavra de Deus, né, a leitura do Senhor, a leitura da palavra de Deus na Bíblia, a palavra de Jesus. Mas eles não aceitaram e voltaram para o mundo fazer todos os seus desejos da carne. E lá se perderam. Lá o maligno fez o quê? Diz aqui, arrebatou, né? Arrebata. Quer dizer, o maligno já arrebatou alguns e continua a arrebatar outros. Quer dizer, matou uns e continua a matar outros, né? Porque desviaram do caminho do Senhor. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporã. Chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mas o que foi semeado entre os espinhos e ouve a palavra do Senhor, cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto
E em um produz 100 e outro 60 e outro a 30 por um. Glória a Deus. É o que eu disse lá no começo. Quem ouve a palavra do Senhor e as busca, ela multiplica, né? O Senhor nos diz que aquele que multiplica, grande é o galardão. Grande é o galardão no céu, né? Porque ele está indo colher aqueles que já estão maduros também lá na seara e trazendo para a casa do Senhor, antes que ele caia, né, do pé, né? Essa é a palavra de hoje. É buscar aqueles que estão na seara, que já está madura, né? Antes que ela caia do pé, é como a fruta que você vai colher do pé de vez, antes que ela fique madura, para ela não cair. Então você vai lá e colhe ela e deixa ela acabar de madurar dentro de casa, né? É assim? A palavra de Deus nos ensina assim: buscai primeiramente o reino de Deus, né? Buscai aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos lá, mas já estão madurando, né? Já estão com o amor no coração, já estão com entendimento, né? Já estão pensando de ir para a casa do Pai. Então, aquele que busca aqueles que estão lá perdidos, né? Tá tirando lá da seara que já está madura, que está amadurecendo, que já está madurando e trazendo para a casa do Pai, né? Antes que a seara madura por completo e caia, né? Aquele que madura e cai é aquele que morre sem o conhecimento, né, da palavra do reino, da vinda de Jesus, da palavra de Jesus, né? Então é isso aí, gente. Essa foi a minha palavra de hoje. Eu li na Bíblia, né? O livro do nosso Deus. E espero que você gostou. Se vocês gostaram, gente, deixe muito like, porque muito joinha pra mim, gente, porque eu também quero crescer, né? E eu quero crescer também na palavra. Bom, para quem não me conhece ainda, assim, em outras coisas particulares, né? Muito breve eu vou montar também, gente, um pequeno negócio para mim, aonde muitos não esperavam, mas ainda não chegou o tempo certo nem a hora certa. Mas na hora que chegar a hora certa, eu vou montar um negócio meu particular e muitos vão ficar espantados. Então, esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe seu coração e vocês vão ficar com mistério, né? Curiosos para saber o que é. Por enquanto, eu estou ainda na esperança que Deus me abençoe logo, para que isso aconteça logo, porque eu já concluí o que eu disse para muitos que eu iria contar. Já concluí, graças a Deus, fui abençoada, né? Agora eu quero, né, concluir esse meu desejo, né, de montar esse próprio negócio para mim, em benefício de muitos, né? Que Deus nos abençoe. E o mistério continua, mas eu acho que até janeiro, gente, eu acho que eu já dei conta, não é possível, mas eu crendo em Deus, eu creio que até janeiro eu consigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém.